Jesus. Amém. Mas essa noite eu quero compartilhar uma palavra que está em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, irmãos, eu vejo que através de Paulo, do apóstolo Paulo, Deus nos deixou algo tão maravilhoso nessa passagem. É impressionante ver o quanto essa breve porção da palavra de Deus contém provas tão contundentes, tão vivas, tão reais, tão profundas do amor de Deus para conosco. Nós já compartilhamos alguns domingos atrás. Eu quero só relembrá-lo de que Jesus, no Evangelho de João, ele veio revelar o significado mais importante do nome de Deus. Quantos irmãos lembram o nome que Jesus veio revelar? Que nome? Pai. Talvez para você pareça óbvio, mas não é. Veja, se nós lermos o texto de novo, mas agora com outro entendimento, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se o Pai é por nós, quem será contra nós? Aquele, o Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, que porção preciosa da palavra de Deus. Você precisa compreender, você precisa permitir o Espírito Santo marcar nas tábuas do seu coração essa verdade. Já temos falado então há alguns anos acerca da graça, do favor de Deus. Já temos compartilhado acerca de que somos filhos amados de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho experiências constantes onde o diabo tenta me convencer de que eu não sou filho amado de Deus. Onde o diabo tenta então, através das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, das adversidades,
tenta me convencer, tenta me provar de que eu não sou filho amado de Deus. Sendo que a palavra de Deus diz que o nosso Pai, o nosso Abba Pai, não poupou o seu único filho. Mas também diz a palavra que agora Ele nos dará de forma graciosa, juntamente com o seu Filho, Jesus, todas as coisas. Aleluia, irmão. Isso é poderoso demais. Presta atenção, vou fazer uma afirmação para você essa noite. Nada se compara com o valor da vida de Cristo. E Ele já foi entregue por nós. Por isso, as outras coisas nos serão acrescentadas graciosamente. Ô irmão, eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo, meu querido. É necessário que tenhamos essa clareza. É necessário que tenhamos essa convicção dentro de nós. Quando nós clamamos, Pai. Quando você clama, Pai, você está assumindo a posição de herdeiro. É diferente você clamar Deus e você clamar Pai. O pastor Reinhard ministrou uma palavra na nossa reunião de pastores acerca de punição e disciplina. A punição aponta para a lei. A disciplina aponta para um pai amoroso. Quando você clama Deus, você está clamando por causa da lei. Você está clamando por causa da velha aliança. Agora, quando você clama Pai, você está se colocando na posição de filho, porque só filhos clamam Pai. É verdade ou não é? Só filho que pode clamar Pai, Abba Pai. E quando você se coloca na posição de herdeiro, então, você está assumindo a identidade de que é filho. E se você é filho, agora juntamente com Cristo Jesus, você vai receber graciosamente todas as coisas. Graciosamente, é de graça, irmão. É de graça. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Já estudamos sobre isso. Essa palavra adoção aqui, ela está mal traduzida. No original, essa palavra, ela é uiotesia. Uiotesia é o conjunto de duas palavras. Uios significa filho, tesia significa colocar, estabelecer. Então a junção seria estabelecer como filho. Uma tradução mais correta então seria: recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. Sabe, essa era a forma como as crianças, né, os filhos dos judeus chamavam o pai. Eles chamavam de Abba. Abba Pai. Abba significa pai. Abba Pai significa papaizinho. Essa é a forma com que nós temos que nos relacionarmos com o Senhor. Precisamos aprender a desenvolver, então, esse relacionamento de filhos
compreendermos que agora recebemos um espírito de adoção, que na verdade é um espírito de ação, que na verdade é um espírito de filiação. Somos filhos. Independente se você é adotivo, ou se você entende que é o espírito de filiação mesmo, que te dá o direito, pelo sangue de Jesus, de ser um filho legítimo, e não de adotivo. Mas se você entender que você é um filho adotivo, amém, desfrute. Só que nós precisamos entender algumas coisas. Eu não sei aqui quantos são filhos. Eu não sei aqui quantos são eleitos. Existe uma condição para sermos filhos. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. A Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é fato, todos pecaram. Ou existe alguém que essa semana não pecou ainda? Tem alguém que essa semana não cometeu nenhum pecado ainda? Nenhuma cobiça, nenhuma inveja, nenhuma mentira, nenhuma ira, nenhum ódio no coração. Tem alguém que não cometeu nenhum pecado essa semana? Pronto, é fato, todos pecaram. Como diz a Bíblia, todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o caminho para nos tornarmos filhos. Esse é o caminho para recebermos então esse espírito de filiação. Ou seja, isso não requer nenhum esforço humano. O Nicolas foi adotado pelo pastor Joel. Eu te pergunto, para o Nicolas agora estar nessa condição de filho, isso requisitou dele, isso requereu dele algum esforço? Ele precisou fazer algo para ser agora filho do pastor Joel e da pastora Gabriela? Houve algum esforço humano? Houve algo que o Nicolas pôde fazer para ser filho? Não, ele foi adotado. Pastor Joel, pastora Gabriela chegaram lá da criança, entraram na filha adoção, entregaram toda a documentação necessária, o juiz aprovou, pronto, se tornaram os pais adotivos do Nicolas. O Nicolas agora é filho do pastor Joel e da pastora Gabriela. Ponto final. Eu te pergunto, o Nicolas precisa se esforçar para receber agora a herança do pastor Joel? Deixa eu te perguntar algo que talvez vai deixar você um pouco preocupado. O Nicolas, ele precisa fazer tudo certinho, ele precisa obedecer em tudo, ele precisa ser correto em tudo para receber a herança do pastor Joel? Existe alguma condição para o Nicolas receber a herança do pastor Joel? A única condição é ele ser filho. Se ele for filho, ele é herdeiro. Veja, o pai entregou o próprio filho
para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que o receber no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, ser incluso agora na filiação de Deus. Você é filho, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada. Na lei, era necessário que a dívida fosse paga. Na lei, era necessário que algo acontecesse para que o pecado fosse perdoado. Tinha que haver um sacrifício. Um animal puro precisava morrer. O sangue precisava ser aspergido. Os pecados eram perdoados. Agora, simplesmente, por invocarmos o nome do Senhor, não só temos os nossos pecados perdoados, porque o Cordeiro, sem mácula, sem ruga, foi crucificado. O sangue foi aspergido. Fomos perdoados, curados, sarados, abençoados, mas agora também nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Eu acho interessante, irmãos, que às vezes nós até temos a convicção de que quando então recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, os pecados foram perdoados. Agora então em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Amém? Quantos têm convicção disso? Como que você tem essa convicção? Como que você tem essa convicção? Diga, pela fé. Ou você não tem a convicção? Eu tenho, pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. É de graça, você só precisa crer. Crê em Jesus, confessa Ele, pecado é perdoado, e agora a vida eterna. É interessante que muitos cristãos têm essa consciência, de que agora então, eles têm a vida eterna com Cristo Jesus. Mas é interessante que muitos cristãos, eles não têm a consciência também agora, que são herdeiros. Eles não têm a consciência de que o Senhor já nos abençoou. O pastor Reinhard, ele não gosta que você fala para ele, Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque se ele está em Cristo Jesus, e se Jesus já morreu há mais de 2000 anos, na cruz do Calvário, se eu tenho fé para crer que há mais de 2000 anos então, os meus pecados foram perdoados, há mais de 2000 anos, o Cordeiro foi crucificado, foi morto, para que o meu pecado então fosse apagado diante de Deus, para que isso então me desse acesso livre aos céus. Ele crê, porque é bíblico, está na palavra, que há mais de 2000 anos atrás, ele já foi abençoado. Para algumas pessoas, ele até explica isso. Para a maioria das pessoas, ele não para falar, olha irmão, eu não vou ser abençoado, Deus te abençoe. Você tem que falar para o seu irmão, Deus continue te abençoando. Porque o seu irmão e você já são abençoados. Vocês não vão ser abençoados, vocês já são. Vocês já foram abençoados há mais de 2000 anos atrás. Nós simplesmente continuamos agora sendo abençoados pelo Senhor. Isso não é poderoso, meu querido? Quando nós temos então esse entendimento, quando nós partimos então para um relacionamento de filho para com o Pai, nós podemos ter a convicção, a certeza então, e podemos tomar posse de todas as bênçãos que estão sobre as nossas vidas. Eu acho interessante as crianças. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Não que temos que ser infantis, não que temos que, mas precisamos ser puros. Precisamos crer como as crianças creem. Né? Então, quando a gente sai de férias, a gente viaja. E normalmente a gente passa por Goiânia. E vamos no shopping, né? Vai comer coisa diferente,
vai ver coisa diferente, né? Quando dá, vai comprar coisa diferente. E interessante que a gente chega no shopping, o Danielzinho, na hora, ele quer ir na tal da ReHap. ReHap é a lojinha, né, que vende coisas, brinquedos, só brinquedos. E ele entra na ReHap, e ele some lá dentro. Aí, de repente, ele volta. Aí ele volta com as caixas enormes, as pistas das Hot Wheels. Aí ele chega e simplesmente fala assim: papai, eu quero esse. Já escolhi. Aí eu pego a caixinha, aí eu dou uma olhada no preço. Aí eu falo: é mesmo, filho? Será que não tem nada mais legal para você brincar? É incrível! É que nem o pastor Luiz fala. Depois que o Espírito de Deus entra na gente, a gente passa a gostar do que é bom. Não é verdade? Depois que o Espírito de Deus entra na gente, é engraçado. A gente gosta, sabe? A gente se acostuma rápido com as coisas boas. Aí o Danielzinho vai lá e é piscina Hot Wheels de 500, 600 reais. Aí eu falo: filho, você é um menininho de fé. Você é um menininho de muita fé, filho. Ele não quer saber se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. Eu vou tentar explicar para ele: filho, papai está sem dinheiro. Mas não tem cartão? Não, filho, tem cartão, mas o papai pode até ter o cartão, mas tem que ter o crédito do banco. Se não tiver o crédito do banco, não, papai, então passa no banco e pega o dinheiro. Eu falo: não, filho, para passar no banco e pegar o dinheiro, também tem que estar lá primeiro. Ele só olha e fala: eu quero. Ele não quer saber se ele merece ou não. Ele não quer saber se ele está na condição de receber ou não. Ele quer. Simples assim. Né? Eu já compartilhei com os irmãos a história do Joãozinho, né? Só que era o Joãozinho com o Papai Noel. Não sei se os irmãos lembram da história, né? O Joãozinho, então, Natal, a família ali preparou o presépio, né? Quem tem costume de preparar o presépio, preparou o presépio ali, o ambiente de Natal. E o Joãozinho queria muito uma bicicleta. Aí ele foi escrever uma cartinha então para o Papai Noel: Papai Noel, como esse ano eu me comportei bem, eu quero uma bicicleta. Só que daí ele leu a cartinha, ele pensou: rapaz, pensando bem, esse ano todo eu não me comportei bem. Papai Noel não vai me dar uma bicicleta. Amassou a cartinha e jogou fora. Papai Noel, como esse mês eu me comportei bem, eu quero uma bicicleta. Joãozinho parou, leu a cartinha de novo, pensou, falou: mas esse mês eu não me comportei bem também. Papai Noel vai saber, não vai me dar a bicicleta. Amassou a cartinha de novo, começou a escrever outra. Papai Noel, como essa semana eu me comportei bem, eu quero uma bicicleta. Dobrou a cartinha, estava botando a cartinha no envelope. Ele parou, pensou, falou: essa semana eu não comportei bem. Amassou a cartinha e escreveu outra. Papai Noel, como hoje eu me comportei bem, eu quero uma bicicleta. Dobrou a cartinha, pôs no envelope. Ele foi, estava indo para o correio, ele lembrou. Ele falou: rapaz, mas hoje eu não comportei bem. Hoje eu já desobedeci a minha mãe. Ele pensou e pensou e pensou. E teve uma luz. Ele correu no presépio, pegou lá a imagem de Jesus e foi escrever a cartinha para o Papai Noel: Papai Noel, estou com o menino Jesus. De resgate, eu quero uma bicicleta. Mas sabe, eu não sei você, mas tem horas que eu me pego, que eu me vejo como Joãozinho. Tem horas que eu me pego orando, ou escrevendo uma cartinha para Deus, tentando mostrar para Deus, que em algum momento eu me comportei bem.
Eu tento mostrar para Deus que em algum momento eu mereço ganhar alguma coisa. Eu me pego, sabe, olhando para mim mesmo, olhando ao meu redor e falando: não, Deus, eu tenho mérito nisso. Nisso aqui, ó, Jesus não precisava ter morrido. Sabe, quando nós achamos que nós temos mérito, nós estamos dizendo: Jesus não precisava ter sido sacrificado, porque eu sou bom nisso. Esse pecado aqui, ó, eu nunca cometi. Vou nem perguntar para os irmãos se tem algum pecado que você nunca tenha cometido, porque eu sei que você cometeu todos. Aí você fala: pastor, eu nunca matei. Você que pensa. A Bíblia diz que na velha aliança era derramamento de sangue. Na nova aliança, se eu olhar para o irmão com ódio no coração, no meu coração, eu já matei ele. Aí você fala: eu nunca cobicei. Será? Nunca roubei, pastor. É verdade. Você sempre chega antes no serviço, nunca chega atrasado. E quando chega atrasado, você tem sempre uma boa explicação, né? Que quase sempre não é verdade. O pneu do carro furou, o pneu da moto furou, aconteceu isso, aconteceu alguma coisa. Mas na verdade não foi, você acordou tarde mesmo. Roubou ali 5, 10, 15 minutos do patrão. Roubou, tem outro nome. Ou se chegou no final do mês e falou: patrão, lembra? Aquele dia eu cheguei 15 minutos atrasado, outro dia 10, outro dia 2, pode descontar tudo do meu salário. Quero ficar devendo nada para você. Hã? Então roubou. Então eu não vou nem continuar, porque eu acho que esses pecados são os mais graves. Mentir, isso aí eu vou nem entrar, porque é julgo desigual. Então veja, irmão, para que Jesus morreu mesmo? Para nos salvar, amém. Para que mais que Jesus morreu? Para perdoar os nossos pecados. Eu preciso te lembrar, o pecado que você vai cometer amanhã, irmão, já foi perdoado. Ele não vai ser perdoado, ele já foi perdoado. Eu não sei como é que você lida com isso. Ou você acha que o sangue de Jesus tem validade? Até hoje ele valeu, amanhã ele não vai valer. E se amanhã você clamar por perdão, é porque há 2000 anos atrás já foi perdoado. O cordeiro não vai ser morto de novo. Final do ano não vai ter ninguém emolando aqui o cordeiro na frente aqui, aspergindo o sangue de novo no caminho. Irmãos, eu fico pensando como que era o sofrimento do povo de Israel na época. A Bíblia diz então que o cordeiro tinha que ser morto, o animal tinha que ser morto, o sangue tinha que ser aspergido até o Santo dos Santos. Quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aí o sangue precisava ser aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança, propiciatório. Por quê? Porque em cima da tampa da Arca da Aliança existiam 2 querubins, e os querubins estavam com o rosto voltado para a arca. O que os querubins viam quando eles olhavam para a Arca da Aliança? Quem se lembra o que tinha dentro da Arca da Aliança? 3 coisas. Já estudamos. Se você não se lembra, eu prego domingo que vem de novo. Vamos lá, dou-lhe uma. As tábuas da lei, cajado de Arão e o maná. O que essas 3 coisas simbolizavam? A lei. As tábuas da lei, porque eram a lei. O cajado de Arão, porque o povo se rebeliou contra Arão. Quando o sangue era aspergido sobre a tampa da arca, os querubins só viam o sangue. Se o sumo sacerdote saísse vivo do Santo dos Santos, era sinal que o sacrifício tinha sido aceito e os pecados haviam sido perdoados. Amém, glória a Deus. Então Jesus morreu para perdoar nossos pecados. Mas aí vem as boas novas. Então você crê no sacrifício para a salvação. Você crê no sacrifício
para a remissão dos pecados. Mas aí a gente não consegue crer no sacrifício e entender que já fomos abençoados. Você não vai ser rico, você já é rico, meu querido. Você não vai viver uma vida em abundância, você já está vivendo uma vida em abundância. Agora presta atenção, é claro, veja, eu tenho 2 filhos, a Gabriela tem 11, o Daniel tem 5. Eu tenho um carro. Hoje, a Gabriela e o Daniel podem desfrutar dessa herança que é o carro? Por que não pode desfrutar? Porque eles não têm idade ainda. Como que eu vou colocar um carro na mão do Danielzinho? Ele vai querer andar fazendo drift na cidade inteirinha aí. Ele joga aquele joguinho Need for Speed, carrinho de corrida. E aí de repente estou vendo ele jogar lá. Ó pai, o carrinho vai de lado assim na pista e ele vira para o outro lado. Aí eu falo, miserável, quando pegar o meu carro, você vai querer fazer a mesma coisa, né? Tô te lendo, rapaz. Eu posso botar o carro na mão dele? Não tem idade. Não é tempo dele desfrutar ainda dessa herança. Então você tem que entender que conforme você vai crescendo em maturidade, em entendimento, você vai desfrutando de mais coisas da parte da herança de Deus. Mas tem coisas que já foram liberadas lá na cruz. Basta você só se apropriar pela fé, irmão. A mesma forma que você recebe a maior de todas as bênçãos. Qual que é a maior de todas as bênçãos? A salvação. Pelo menos para mim é. Da mesma forma que você recebe a salvação, pela fé, crendo no Senhor Jesus, crendo no sacrifício, é a forma como você recebe todas as outras bênçãos. Simplesmente crendo, simplesmente se apropriando pela fé. Irmão, chega na lojinha de brinquedo, pega a caixa de brinquedo que você quer, olha para o pai e fala, eu quero essa. Pai, eu quero é essa, pai. Para de olhar para ver se você merece ou não, irmão. Para de ficar olhando se você se comportou bem ou não, irmão. Para de ficar achando, sabe, uma brecha para você chegar diante de Deus e falar, eu mereço. Você não merece nada. Mas nós temos um pai amoroso. Temos um pai dadivoso. Temos um pai que diz a Bíblia que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Um amor incondicional. Um amor que não tem condições para você chegar diante do pai e falar, pai, eu quero. Eu sou filho. Por isso eu quero. Irmão, entenda. É simples assim, meu querido. É simples assim. Então presta atenção. Se você tem precisado do favor de Deus no seu casamento, creia nessa verdade da palavra, a qual diz que de forma graciosa, Deus já te deu todas as coisas. Irmãos, Deus já te deu a provisão para o seu casamento. Deus já abençoou o seu casamento. Meu querido, já há, sabe, bênção, restauração. Já há a provisão em tudo para o seu casamento, meu querido. Já há a transformação, já existe a transformação da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, do teu lar. Não vai acontecer, já aconteceu. Você precisa simplesmente se apropriar. Você precisa simplesmente crer. Pare de tentar achar uma legalidade. Creia, creia, creia. Creia que você está vivendo os melhores dias no seu casamento. Eu viajei, né? Viajei na terça, voltei na sexta-feira à noite. E aí ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa. Com a minha esposa. 2 se tornam 1. Ela precisa, ele deseja. E falando com ela, sabe, eu falava, amor. Eu falei, quando nós casamos lá atrás, nós fizemos 15 anos de casado, agora em junho. Eu falei, amor, quando nós casamos lá atrás, foi bom. Eu falei, era bom. Eu falei, amor, mas de um tempo para cá, tem ficado melhor ainda.
Sabe, irmãos, temos desfrutado de mais intimidade. Temos desfrutado muito mais da companhia um do outro. Temos desfrutado muito mais, sabe? Só de ficar ali conversando, sonhando junto, planejando as coisas juntos. Temos crescido juntos. Eu olho e falo, amor, quanto mais passa, mais abençoado fica. Irmão, a partir de hoje, quanto mais tempo passar, mais abençoado vai ficar o seu casamento. Mais abençoada será a sua casa, o seu lar. Mas não vai diminuir, só vai aumentar. Sabe por quê? Porque você vai crescer em intimidade com o Pai. Porque você vai começar a desenvolver um relacionamento com o Pai, então, baseado na filiação, nesse espírito de filiação que agora está em você. Não foi algo mecânico, não foi algo meramente técnico, como é humanamente falando. Não foi só lá entregar uns documentos, está tudo certo, ser aprovado e receber o filho. Deus colocou em nós o espírito de filiação. E diz a Bíblia que, tal qual Ele é, você é. Isso é poderoso demais. Se você precisa de uma cura, meu querido, creia que a cura passa por essa verdade. De que com Cristo, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, já nos curou, porque isso inclui também todas as coisas. Se você precisa de um milagre financeiro, creia que com Cristo, você já pode desfrutar do favor do Senhor na sua vida financeira, meu querido. Se você talvez está precisando de unção, de poder, de autoridade, de ousadia, de intrepidez, creia que tudo já está à sua disposição. O espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, ele já está em você. Aleluia! Oh Deus! Veja, parece pregação para novo convertido, mas são chaves bíblicas, sabe, que nós não podemos esquecer. São chaves bíblicas que mudam nosso entendimento. Olha o que diz em Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. E o meu Deus, vamos ler junto esse texto? 1, 2, 3 e... Não sei qual que é a impressão espiritual, qual que é o sentimento que você tem, mas quando eu olho e eu leio, e o meu Pai, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu não sei para você, mas para mim muda. Quando eu mudo o trato, quando então eu entendo que eu tenho uma identidade agora, que eu sou filho, e que Ele agora não é só Deus, que é Pai. Não sei para você, eu não sei, sabe, irmão, se foi devido à experiência que eu tive, né? Os irmãos sabem, né? Na época que eu me converti, que eu passei por esse processo, então, onde a Bíblia diz que todas as coisas se fizeram novas, no meu coração eu tinha um problema seríssimo de relacionamento com meu pai, que eu precisei fazer um jejum então, mas no meu jejum, eu queria que Deus mudasse o coração do meu pai. Na época, meu pai nem conhecia Jesus ainda, nem servia a Jesus ainda, e eu comecei o jejum. Eu caí na besteira de falar para Deus, Deus, eu vou começar um jejum só na água, até o Senhor mudar o coração do meu pai. E aí comecei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 4º dia, irmão, eu estava desesperado. Eu passava perto dos alimentos, é como se os alimentos criassem mãozinha e olhassem para mim e falava, vem, 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 vem.
Minha vontade era chegar no meu pai e falar: pai, o negócio é o seguinte, nós nunca tivemos um relacionamento muito bom mesmo, então o senhor me perdoa, eu perdoo o senhor, está tudo certo. Mas não era isso que eu queria. Eu queria que Deus mudasse o coração dele. E continuei o jejum, 5 dias, 6 dias, 7 dias, só na água. Mas no 7º dia, aconteceu algo poderoso demais, meu querido. Deus mudou o coração. Só que Ele mudou o meu coração. Ele não mudou o coração do meu pai. No 7º dia, eu tive uma experiência então, nessa questão do pai natural, mas que eu entendi agora, quem que era o meu Abba Pai. Olha para cá, meu querido, presta atenção. O diabo, ele tem o tempo todo tentado denegrir a imagem do pai. Quem abusa é o pai, não é a mãe. Normalmente quem espanca é o pai, não é a mãe. Normalmente quem abandona, quem sai de casa é o pai, não é a mãe. Tudo isso para quê? Para tentar manchar a imagem do pai. O diabo fica o tempo todo tentando nos tornar inimigos do pai, tentando fazer com que você faça alguma coisa, um jejum, uma promessa, uma penitência. Já viu que esse negócio? Quando você está numa sinuca de bico, aí você vai orar a Deus. Aí o que você fala para Deus? Não sei você, mas eu falava para Deus assim: Deus, se o Senhor me livrar dessa, oh Deus, é a última vez que eu faço isso, só essa vez, nunca mais vou fazer isso. Deus olhava, e eu acho que Deus pensava: sabe nada, inocente, você não sabe o que está falando, você acha que vai ser só essa vez? Mas não vai ser, vai ser mais vezes. Só que todas as vezes eu já te amei, eu já te perdoei, eu já não vejo mais os seus pecados, eu vejo Cristo em você. Aí a gente quer fazer promessa para mudar o coração do pai, para quebrantar o coração do pai, para convencer o pai que eu mereço, eu sou bom. Irmão, sabe quando que eu comecei a desfrutar realmente do favor da graça de Deus? Quando eu entendi que eu não sou bom em coisa nenhuma. Foi quando eu entendi que na minha carne, como diz Paulo, não habita bem algum. É quando eu comecei a olhar e falar: rapaz, se eu for sozinho nisso, eu vou cair. Se eu entrar nisso sozinho, eu vou cair. Quando você começa a compreender que você precisa de Cristo em tudo e para tudo. Quando você para de olhar para você e tentar achar alguma coisa boa em você, e você passa então agora a olhar para a cruz. Você passa a olhar agora para Cristo. Você passa a olhar agora para o sangue do Cordeiro. Pare de olhar para você, meu querido. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Olhe para Cristo. Comece a agradecer. Acorde de manhã e fala: Senhor, eu sei que eu sou filho amado. Senhor, qual que é o presente que o Senhor tem para mim hoje? Oh Pai, qual que é a bênção que o Senhor tem para mim hoje, Pai? Eu sei que eu sou abençoado. Eu sei que meu casamento é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, meu trabalho é uma bênção, minha vida financeira é uma bênção, minha célula é uma bênção, os meus discípulos são uma bênção, o meu líder é uma bênção, a cidade é uma bênção, esse prefeito é uma bênção, esse governador é uma bênção, esse presidente é uma bênção. Esse é, sabe, irmãos, esse tem me alargado, esse tem me feito orar mais, esse tem me feito glorificar mais, esse tem me feito buscar mais. Esse é uma bênção. Oh, como esse presidente nosso é abençoado. Mas eu não sei te explicar, humanamente falando. A partir de então, eu passei a desfrutar da graça e do favor de Deus sobre a minha vida.
Se o Pai é por nós, quem será contra nós? Tem algo que pode te separar do amor de Deus? Tem alguma tribulação que pode fazer com que você deixe de ser filho? Tem algo que possa fazer com que impeça você de ser abençoado? Não, irmãos, não tem nada. Como nós lemos no versículo 37 de Romanos, verso 37, Romanos 8, 37. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é por você, é por Ele. Não é por você. Qual que é a condição então, pastor? Você simplesmente se colocar nessa posição da graça e do favor imerecido de Deus. É aquele dia que você acorda, você está lutando ali para viver em santidade, os jovens, e de repente você cai. Na hora o que acontece? Vem um bombardeio de paz no seu coração. Quando você peca, vem um bombardeio de alegria, de paz, de coisas boas. Deus me ama, agora sim eu vou crescer, agora sim as coisas vão melhorar. Esse é o sentimento? Não. Qual é o sentimento? Acusação, condenação. Sabe por quê? Porque você está tentando achar mérito em alguma coisa. É interessante que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí você fala, pastor, então eu tenho que pecar muito para conhecer muito da graça de Deus? Não. Você precisa só conhecer da graça de Deus. Mas se você quiser pecar muito, pode ter certeza que em algum momento a graça de Deus, o favor de Deus vai te alcançar. Porque os seus pecados já foram perdoados. Porque você já foi abençoado. Pastor, não fala isso, que loucura. Você está incitando o povo a pecar, não. Meu querido, assim como não tem como você entrar num rio e não se molhar, não tem como você conhecer a graça e o favor de Deus e não ser santo. É contraditório. É contraditório alguém falar que quanto mais conhece da graça, quanto mais conhece do favor, mais ele sente vontade então de pecar. Quanto mais da graça e do favor eu conheço, mais o espírito de filiação gera em mim a vontade de decepcionar o Pai. É isso que acontece. Quanto mais da graça eu conheço, quanto mais do favor eu conheço, quanto mais eu sou cheio de Cristo, quanto mais eu sou cheio da vida de Deus, da palavra de Deus, mais parecido com o Senhor eu me torno. Mais a minha vida começa a ser uma expressão do amor de Deus. Porque agora é uma resposta minha também de amor ao Pai. Eu conheci muito, agora eu muito amo. Antes eu conhecia só de falar, agora eu conheço face a face. Agora eu conheço o coração dele, agora eu conheço a vontade dele. E eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Só para quebrar o gelo, eu gostei ontem, nossa festa caipira, teve o correio elegante. Aí um dos correios elegantes estava escrito assim, ó: você é como a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Eu falei, uau, profundo, espiritual. Meu irmão, Jesus te ama, Deus te ama,
Ele já te abençoou. Ele já te chamou para você viver uma abundância em todas as áreas da sua vida. Comece hoje a desfrutar de tudo que o Pai tem para você. Comece hoje a conhecer o coração do Pai. Você conhece o coração do Pai conhecendo a palavra do Pai. Você sabe o que é seu por herança? Conhecendo o testamento do Pai. O Pai deixou um testamento para você. Não sei se você sabe disso. Se alguém já te falou, se não, estou te dando as boas novas. Existe algo chamado Novo Testamento. Boas novas. Leia as boas novas e se aproprie pela fé. É teu. É teu. Irmãos, eu saí dessa reunião nossa lá com o pastor Luísio. Eu falei, pai, meu irmão aqui colocou o senhor numa enrascada. Ele me ensinou algumas coisas, pai. Ele me ensinou que o senhor não trata com desigualdade, que o senhor não faz acepção de filhos. Então se o senhor está dando para ele, eu também quero. Estou nem aí se eu estou comportando bem ou não, merecendo ou não. Eu quero. Quando o filho quer mamar, ele faz o quê? Papaizinho, mamãezinha, será que está na hora e é o momento de eu merecer o meu mamar? É isso que o bebê faz? O que é que ele faz? Não, não é um é não. É desse jeito aí, filho. Foi combinado. Eu combinei em assustar a criança. Irmão, olha para cá. Mete a boca no trombone. Fala, pai, eu quero. O pastor Darlan falou que eu mereço, que é meu, não é seu. Se apropria. Já falei para uns jovens aí, mas parece que está faltando fé. Chega na varoa e fala, eu vou casar com você. Merece? Não sei. É filho? Então acabou. Chega para o seu pai e fala, pai, eu quero. Olha como é que tá os negócios aí, pai. Pai, dá uma mesada extra esse mês. Às vezes o pai vai te dar uma cadeirada. Porque às vezes não é nem uma questão de mesada. Às vezes falta só você botar a cachola no lugar e administrar melhor as coisas. Mas e se não for? Tem um versículo bíblico que diz, quem não chora, acrescentares 3:3. Você nunca leu? Põe no finalzinho da Bíblia lá, acrescentares 3:3. Quem não chora, não mama. Só não faz birra. Fizer birra, o papai do céu disciplina. Porque ele te ama. Mas se você pedir, vou falar um mistério para você agora. Os irmãos gostam quando falam em mistério. Meu querido, Deus não tem a opção de falar não para você. Sabe por quê? Porque não é por causa de você, é por causa de Cristo. Deus não tem a opção. Se o pior dos pecadores hoje se arrependesse, pedisse perdão ao Pai, ele perdoaria ou não perdoaria? O médico lá que foi condenado a 181 anos de idade, estuprou não sei quantas mulheres. Se ele clamar agora e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, eu abro meu coração, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, era perdoado, salvo, e talvez ia desfrutar de muita mais graça e favor do que eu e você.
porque isso é graça e favor de Deus. Aos seus olhos parece loucura, mas se for assim, você quer dizer que tem gente que é mais salvo do que outros? Existe gente que é mais salva do que outros? Não, eu sou mais salvo. Eu sou mais salvo do que você. Existe gente que é mais salva do que outro ou não? E por que você pensa, supõe que existe gente que é mais abençoada do que outro? Hã? Não, porque ele é bonzinho, pastor, porque ele se comporta bem, sabe, ele tem feito tudo certinho, ele merece. Se ele merece, não é favor e graça, é mérito. Se é mérito, ele não vai encontrar com favor e com a graça, ele vai encontrar com a maldição. Então não é mérito, não tem mais salvo e menos salvo, não tem mais santo e menos santo. Ou será que sobre mim, que tem um pouquinho mais de massa, o sangue lavou mais, e eu sou mais santo, por exemplo, do que o Gabriel Rezende? Apesar que eu acho que eu sou mais santo que ele. Existe alguém mais santo do que outro, irmão? Ô irmão, entenda, por favor. Não existe. Você já foi abençoado. Você já foi perdoado. Você é amado. Tudo é teu. Nosso Pai já te abençoou com toda sorte de bênção. Se veja na luz, no entendimento de que você está debaixo da graça e do favor de Deus. Fique de pé no seu lugar, meu querido. Decida a partir de hoje, meu querido, a andar em novidade de vida. Decida a partir de hoje a não sair da posição na qual o Pai te colocou. Se você creu, foi o Pai que te colocou nessa posição. Posição de filho, posição de bendito, posição de abençoado, posição de salvo, posição de perdoado, posição de favorecido, agraciado. Se o Pai não poupou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Hoje é dia de você desfrutar dessas verdades, meu querido. Hoje é dia de você se apropriar. Apropie-se. Apropie-se pela fé de um casamento abençoado. Apropie-se pela fé de um casamento restaurado. Apropie-se pela fé de um lar em paz, de um lar, um ambiente de unção, de presença, de graça, de favor de Deus. Apropie-se da santidade, porque você não é santo, mas Ele é. E em Cristo, agora você já foi santificado, você já foi bendito. Oh, o Pai fala coisas boas a seu respeito. Quando o Pai olha para você, o Pai vê o sangue do Cordeiro, o Pai vê o sacrifício do seu irmão, meu querido. O nosso irmão Jesus Cristo, Ele pagou a dívida, Ele rasgou a promissória. O sangue dele já nos lavou, já nos purificou, já nos libertou. Você já foi livre do cativeiro do pecado, meu querido. Você já foi livre dos enganos, das mentiras, das trevas. A Bíblia diz que você já tem a mente de Cristo. Você tem, você é. Oh Deus, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a termos clareza e entendimento. O Senhor colocou em nós o espírito de filiação.
Agora somos a habitação de Deus. Nada pode nos separar do teu amor. Nada, nada, nada. Oh Senhor, precisamos de entendimento. Oh, espírito de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de revelação. Age em nossos corações essa noite. Oh, os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais, Espírito Santo de Deus. Eu não sei quantos não são filhos. A Bíblia só nos mostra um caminho para sermos filhos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você deseje essa noite reconciliar o seu coração com o Pai. Talvez um dia lá atrás, como filho pródigo, você pediu ao Pai tudo que era seu por direito, por herança. Saiu, esbanjou, desfrutou, aprontou tudo que você poderia aprontar. Mas talvez hoje você deseje reconciliar o seu coração com o Pai. Talvez hoje você deseja que haja um reconciliamento no seu relacionamento. Ou talvez você deseja simplesmente fazer uma oração e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Gostaria que a igreja orasse assim comigo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, essa noite eu abro o meu coração, eu te recebo como meu único Senhor e como meu único Salvador. Faz morada em mim, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, que o teu sangue possa lavar, possa apagar os meus pecados, porque eu reconheço que eu sou um pecador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu creio que a partir de hoje eu viverei em novidade de vida. A partir de hoje eu irei desfrutar de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar, para o meu casamento, para o meu ministério, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Eu sei que eu já fui abençoado, e essa noite eu me aproprio pela fé de tudo aquilo que é direito meu,
por herança, através de Cristo Jesus. Aleluia.